Bem-vindos a mais um vídeo que analisa as corridas da Cycling District League 2. Esta semana tivemos a etapa 5, uma etapa que eu estou aqui desejoso de falar. Não vou dar spoiler, vocês vão ver o porquê. Esta semana a etapa era, eu diria, armadilhada, porque tinha a mesma elevação mais ou menos do que a semana anterior, mas se olhássemos para a altimetria ou para o percurso, digo, ela parecia mais fácil. Mas como eram duas voltas e repetia-se, havia sempre subida e descida e ali uma outra subida mais explosiva, e era aí que eu pretendia fazer algumas diferenças. Portanto, vamos daí, sem mais demoras, vamos analisar a prova como habitual. Desta vez sem desculpas, fiz um aquecimento decente, pelo menos consegui ativar a perna 20 minutinhos, o que era mais que suficiente para este tipo de provas. Arrancamos como o normal, a um ritmo frenético. Aqui vemos até a nossa campeã, a Ana Caramelo, a puxar bem na frente, e eu apanhei-lhe aqui a roda, tinha medo que o grupo partisse, portanto levava aqui um bom posicionamento. Depois a prova entrava ali um bocadinho em platô, onde foi a um ritmo elevado, mas sem grandes maluquices, vamos dizer assim. E era aqui que eu tinha definido que ia atacar, era aqui que eu ia tentar fazer diferenças, era aqui que, quando eu falei a semana passada de fogo de artifício, me referia. E esta é a minha tentativa, portanto, depois de 11 minutos na prova, eu e o Fábio Moraes fazemos aqui um super ataque, de alguma forma coordenado, já tínhamos combinado fazer esta fuga em conjunto. Eu fiz estes 15 segundos a uma média de 700 e muitos watts, equivale a mais de 11 watts por quilo, e depois, chegando ao topo, vi que abriu ali 3 segundinhos, abriu-me um segundo para o Fábio Moraes, eu tiro o pé para deixar o Fábio Moraes colar, é o que acontece exatamente agora, e mal o Fábio cola, eu aumento a velocidade, porque vejo o Luís Canossa e o Luís Andrade a colocar muita potência, e só com 1 segundo de diferença, eu tinha que colocar aqui ritmo para tentar abrir. Nesta fase já ia a 190 de pulso, mas era aquele momento em que não podia abrandar. Obviamente que o corpo queria parar, mas como vemos aqui, eu e o Fábio colaborávamos lado a lado para conseguir abrir o grupo, e é aqui que nós percebemos que tudo ia dar certo, porque vemos o Luís Canossa e o Luís Andrade a tirar o pé, claramente por incapacidade, acredito eu, não é? Porque íamos a um ritmo frenético, e é aqui que nos dá mais motivação para irmos a coordenar, trabalhar em equipa, ir rodando e chegar na frente. Fizemos este percurso quase todos sozinhos, tínhamos aberto ali 15 segundos, e é aqui que o Fábio Moraes me diz: eu já não dou mais, Diogo, tens que ir tu. O Fábio Moraes fez um trabalho brilhante, mas obviamente eu aqui não poderia tirar o pé. Eu ia à procura de ganhar cerca de 20 segundos e, portanto, ficando o Fábio para trás, o qual, mais uma vez, eu agradeço imenso o facto de ter colaborado por mim, ou ter colaborado comigo. O Fábio Moraes é o mestre, foi quem me ensinou quase tudo no ciclismo virtual, e, portanto, é um orgulho muito grande poder fazer aqui uma prova e estar perto do nível dele. E é nesta fase, ainda estamos a 1.1 km do fim, o meu pulso já a 194, e vocês imaginam o que é que me passava pela cabeça, não é? Desistir. O corpo só podia para desistir, mas a mente aqui manteve-se mais forte. E a pergunta é: a que é que eu me agarrava neste momento? Obviamente ao trabalho do Fábio Moraes, à superação do Fábio. Ele também estava em áudio comigo a incentivar-me, e era neste momento que eu sabia que, apesar do pulso já ir muito elevado, 196 agora, com 500 metros para o fim, eu não poderia tirar o pé. Então cerrei os dentes, pus na mudança mais pesada que tinha e pedalei em pé os últimos 500 metros. Foram literalmente pedaladas em pé, a uma cadência mais baixa do que é habitual. Vocês veem agora a minha cadência a baixar. E pronto, e fiz este contrarrelógio para o fim, que acabou por dar certo. O Luís Canossa, Andrade e ali o Sérgio Silva, que eu no segundo grupo, ainda aumentaram muito a velocidade para o sprint final, mas foi uma prova brilhante. Vamos agora analisá-la a nível Analisamos de agora resultados. Os resultados. Portanto, na minha corrida eu acabei por ganhar 18 segundos ao Luís Andrade, que acabou à frente do Luís Canossa em sprint. Queria fazer aqui uma nota honrosa ao Fábio Moraes, que me ajudou a vencer esta etapa, mas também 2 outras notas. Primeiro ao Ricardo Pinto, que fez uma prova massiva, ele tem crescimento incrível de números,
para vos dizer, uma média de 189 BPM de pulso. Imaginem o sofrimento dele durante a prova. E também aqui ao Bernardo Pequito, que desde que começou a treinar no Cycling District continua a sua jornada cada vez melhor, cada vez mais forte e sólido, nomeadamente já perdeu 10 quilos desde que começou. É fantástico de ver isto e é por isso que acabamos por existir, para aumentar a comunidade, obviamente, mas também para transformar a vida das pessoas. Relativamente aos outros horários, às 7h30 da manhã, o horário foi ganho por um atleta que apareceu a primeira vez chamado Zeto Costa. O Daniel Pinto carimbou um ótimo segundo lugar a um ritmo frenético. Mas também tivemos aqui atletas consistentes como o João Sousa, o João Calouro, o Miguel Silva, Pedro Meirinhos, Pedro Sousa, Joaquim Bastos, Elizabeth Ribeiro, José Monteiro, Luís Monteiro e Isabel Monteiro. Realmente, olhem que engraçado. Temos aqui o José Monteiro e a Isabel Monteiro são um casal, mas aqui o Luís Monteiro, um atleta que nada tem a ver a nível familiar, mas fizeram aqui um hat-trick de Monteiros fantásticos, aqui sempre, todas as semanas, uma atrás da outra, sempre a participar nestas etapas. Às 6h15, o horário anterior foi ganho por um belga que conseguiu superar o Pedro Pereira e o Michel Machado. Aqui uma nota ao Pedro Pereira, que também se juntou à nossa equipa Cycling District nos Sunday Race Clubs, portanto as corridas oficiais do Maiúcha ao domingo, as quais eu também participo e tento documentar um bocadinho mais sobre elas, mais no Instagram, do ponto de vista a nível pessoal. O Pedro aguentou na roda do Michel, o que é uma coisa louca, só para perceberem, o Michel voltou a fazer uma média muito elevada, 5.1, e acabou por ganhar bastante tempo ao Rodrigo Coimbra, 36 segundos, que ia na liderança, e portanto esta é a grande mudança aqui na classificação geral. O Michel passa a liderar, mas já vamos ver essa parte, mas o Pedro conseguiu muito bem aguentar na roda. O Bruno Lemos Silva e André Canuto, que foram também neste horário, acabaram por andar muito bem, mas não indo no grupo da frente, acabaram por fazer uma grande parte ali do tempo sozinhos, o que certamente os prejudicou. Outros atletas consistentes também dar uma nota. O Marcos Pereira, incrível, como sempre, ele já levava aqui muita fadiga de um treino anterior, ele também veio treinar aqui ao Cycling District, mas o Nuno Coimbra, pai do Rodrigo, Rui Trigueiro, Pedro Lencastre, Paulo Garcês, o José Silva, que também está a lutar pela sua categoria e fez uma prova fantástica, salvo erro, já vamos ver essa parte, mas também assumiu a liderança da sua categoria. O Francisco Sobrinho, que infelizmente no fim de semana passado teve uma queda, ainda está a recuperar de uma queda, mas mesmo assim quis continuar aqui a participar nestas corridas. Um grande abraço para ti, Francisco, mas Ana Frias e outros atletas que têm estado aqui semana após semana, muitos parabéns, e aqueles que vêm pela primeira vez, obviamente obrigado por virem, é sempre bom. Vamos ver como é que estamos a nível de classificação geral. Ora bem, importante dizer que temos 32 atletas que fizeram os 5 eventos, fantásticos. Olhem para isto, só bandeiras portuguesas, temos ali ainda um alemão e o suíço habituais, mas fora isso, só bandeiras portuguesas, o que é uma coisa muito boa de se ver. Eu queria ver, exatamente, aí estamos. Estamos a ver a classificação geral liderada agora pelo Michel Machado com 26 segundos para o Rodrigo, o que deixa as coisas mais difíceis para o Rodrigo, mas como o Michel ganhou 36 segundos esta semana, o mesmo poderá acontecer ao Rodrigo. Portanto, fica aqui o desafio ao Rodrigo que lute com tudo aquilo que conseguir pelo primeiro lugar da geral. Do terceiro ao oitavo lugar, isto é uma loucura, vocês veem, e eu enquadro-me aqui. Olhem, entre o Bruno Lemos e o André Canuto, portanto, entre o terceiro e o oitavo lugar estão apenas 15 segundos. Ora bem, tudo pode aqui acontecer e obviamente como eu prometi fogo de artifício a semana passada, vai ser muito difícil. Eu tive um dia extremamente bom e daí conseguir fazer o resultado que consegui, e também com o apoio do Fábio Moraes. Será extremamente difícil voltar a repetir para a próxima semana, mas de tudo tentarei, fica aqui a promessa. E o engraçado é, por exemplo, eu tenho exatamente
o mesmo tempo do Luís Canossa. O Pedro Pereira, que fez uma super prova, reentra aqui nas contas também, acabando na frente. Ele ganhou muito tempo e, portanto, está 2 segundos à minha frente. Aqui, obviamente, uma vantagem para o Bruno Lemos Silva. Aqui o engraçado, e fica aqui o desafio a estes atletas, todos deveríamos ir no mesmo horário. A maior parte da malta vem às 7h30 e eu posso já aqui dizer que eu vou às 7h30. E, portanto, para termos aqui uma última etapa incrível a lutar pelo último lugar do pódio, eu desafio-vos para participarem todos às 7h30 da tarde. O Pedro Pereira, se calhar, é quem tem mais dificuldades. Ele costuma correr às 6h15, mas vamos ver se o Pedro consegue aqui dar um jeitinho e participar, porque se assim for, isto vai ser uma animação brutal. A nível também aqui, relativamente ao top 10, o Daniel ganhou muito tempo e neste momento vão apenas 6 segundos entre o Daniel e o Marcos. Portanto, a luta aqui pelo 9º e 10º lugar também está ao rubro. Vamos avaliar aqui a classificação feminina. Portanto, continua a ser liderada pela Ana Caramelo. Ana Caramelo, que salvo erro, não vai poder participar na próxima semana. Vamos ver aqui se ela participa ou não. E, portanto, não participando, fica a Liliana melhor posicionada. Mas isto, obviamente, que até o risco da meta nada pode ser celebrado. São 4 minutos quase de vantagem que a Liliana tem para a Ana Frias, mas às vezes um azar mecânico, um azar no corpo pode ditar tudo a perder. Portanto, fica aqui tudo em aberto também na corrida aqui das senhoras. A nível de categorias, portanto, a primeira categoria liderada pelo Rodrigo Coimbra. Eu ganhei aqui uns segundos ao Canuto e, portanto, tenho 5 segundos de diferença de avanço no pódio. E aqui eu acho que não houve aqui diferenças por aí além. O top 5 ainda está o Renato Peixoto, apesar de ter perdido bastante tempo para o Ricardo Pinto. Vamos ver o que é que dita a próxima semana. Na categoria 35-39 temos o Michel Machado a liderar por uma grande margem e uma ótima corrida aqui pelo segundo lugar entre o Marcos e o Daniel, com só 6 segundos entre eles. Portanto, tenho a certeza que vai ser uma luta super animada. 40-44 liderada pelo Pedro Pereira de forma confortável pelo Bruno Silva, com o Rui Trigueiro aqui no pódio. E, portanto, não deixa de ser aqui uma luta muito interessante, com o João Calouro e o Nuno Coimbra, 2 atletas de Mortágua aqui a fechar o top 5. Na categoria 45-49 temos o Bruno Lemos Silva a liderar com 9 segundos de avanço para o Luís Canossa e o Luís Andrade em terceiro da categoria. Isto tudo pode mudar, vamos lá ver. Há aqui contas da geral e contas da categoria para se fazerem. 50-54 é liderada pela Elizabeth Ribeiro, portanto, parabéns, Elizabeth, estás a liderar. Eu lembro-me que tinha dito à Elizabeth que ela estava por engano numa categoria de 80 mais e agora encontramos aqui a Elizabeth já na categoria certa e, portanto, a liderar a sua categoria. 55-59 liderada pelo José Silva e daqui para a frente, portanto, é tudo a mesma categoria. Temos o José Monteiro e o suíço aqui a competir, com uma grande vantagem para o suíço, que tem feito provas fenomenais. E é exatamente isso. Ainda temos aqui o Luís Archer, que só participou ainda uma vez, mas era isto que vos queria mostrar. Para a semana, o que é que temos no menu para a semana? É uma prova que não é muito longe desta semana, aliás, é mais explosiva e mais ondulada. São 2 voltas à Amazónia, portanto 2 voltas a este percurso que tem pouco plano, só que algures no meio, de resto é subida e descida. Isto pode parecer muito fácil, mas depois de 2 ou 3 subidas, fazer uma quarta e a quinta, se andarmos aqui mal posicionados ou se for uma corrida muito atacada desde a primeira subida, pode haver problemas. Eu prevejo muito fogo de artifício logo desde o arranque. Obviamente que quem quer subir lugares na geral não pode deixar para o sprint, principalmente porque o Bruno Lemos Silva, um atleta com muitos watts puros, eu digo aqui na luta pelo terceiro lugar, a qual que também eu estou,
Ele com muitos odds puros, certamente que tem vantagem se for para chegar ao sprint. Portanto, quem quiser fazer diferenças tem que atacar durante a prova. Portanto, temos um Cycling District League 2 totalmente em aberto, com muita emoção, e vamos ver no que é que isto dá para a semana. Até lá, não se esqueçam que nos podem juntar-se à comunidade no Discord. O link para se juntarem à comunidade está aqui na descrição. E também, se gostam destas corridas e ainda querem competir mais, estamos sempre abertos aqui à procura de novos elementos para participar no Sunday Race Club, uma corrida oficial do Maiús, todos os domingos. Obviamente que é necessário aqui algum equipamento fidedigno, nomeadamente rolo e potenciómetro. Portanto, se vocês têm um rolo muito fidedigno com mais ou menos 1% de fiabilidade e também têm potenciómetro, seja nos crankes ou nos pedais, contactem o Luís Silva, o nosso diretor desportivo, que estamos sempre aqui à procura de novos elementos. De resto, vemo-nos para a semana. Obrigado e continuem aí a apoiar-nos.